Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 24 de setembro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando mulheres junto ao túmulo. A lição pede para a gente ler Marcos 16, do verso 8. O que aconteceu e como as mulheres reagiram inicialmente, né? Nós sabemos que as mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram em aromas, né, para irem e embalsamá-lo, ou seja, ir até o túmulo de Jesus, né, e embalsamá-lo. E logo no primeiro dia da semana, domingo, né, ao sol aparecendo, elas foram em direção ao túmulo, não é isso? Diz o relato. Elas conversavam entre si quem poderia retirar aquela pedra, né, de frente ao túmulo. Mas ao chegarem lá, viram que a pedra tinha sido removida, não é isso? E olhando, né, se depararam ao entrarem no túnel, viram ali um anjo, né? E ficaram ali aterrorizadas, né? Foram surpreendidas e ficaram aterrorizadas, né? Diz o relato. E o anjo disse para que elas não ficassem aterrorizadas, mas que elas buscassem Jesus, né? Ela perguntou se elas estavam buscando Jesus Nazareno, mas ele tinha sido ressuscitado, não é isso? Não estava mais ali. Para que elas vissem, né? E para que elas se encaminhassem, né? E dissessem lá aos discípulos, né? E a Pedro, e que ele vai adiante de vós para o encontro com vocês lá na Galileia, não é isso? Lá vocês lá o vereis como ele os disse, ou seja, lá na Galileia. Esse é o relato lá em Marcos 16, né? E elas ali fugiram do sepulcro, né? Porque estavam possuídas de temor, tiveram medo, né? E nada disseram. Isso foi o que aconteceu ali com as mulheres que foram no primeiro dia da semana, no domingo, né, ao encontro lá com o mestre, onde iriam embalsamá-lo, não é isso? Mas ao chegarem lá se depararam com essa situação e acabaram não dizendo nada. Lá no Desejar de Todas as Nações, na página 633, as mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas que passassem as horas do sábado. Não pensavam em sua ressurreição. O sol de suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seu coração. Relembraram entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não se lembravam dessas outras palavras: eu os verei outra vez. Como diz lá em João 16, 22. Bom, o Evangelho de Marcos aí, desde o início declara que Jesus é o Messias, né? Nós vimos que na metade do Evangelho de Marcos, lá em Marcos 8, 29, Pedro, né, declara que Jesus é o Messias, né? E essa é a profissão de fé que acontece aí, como nós falamos na metade do livro, né? Em Marcos, né, Jesus, quando curava as pessoas, né, eles diziam para que as pessoas ficassem em silêncio, né? Isso aconteceu com a cura lá que ocorreu do leproso, da filha de Jairo, né? A cura do homem surdo, não é isso? E também ordenou os discípulos, né, que não contassem às pessoas que ele era o Messias, né? Era necessário que se fizesse isso para que a profecia
de Daniel 9, 24, Daniel 9, de 24 a 27, se cumprisse, né? Ou seja, o ministério de Cristo se cumprisse, caso as pessoas divulgassem, né, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, né, a profecia não ia ser cumprida. Então foi necessário que naquele momento houvesse silêncio para que essa profecia pudesse ser cumprida, né? Ou seja, seu ministério pudesse ser cumprido até a sua morte, por mim, por você e por cada um de nós, se cumprisse para a nossa salvação, né, em Cristo Jesus, não é isso? E aí, agora, né, agora é necessário que eu e você, como discípulos do Senhor, né, façamos justamente o inverso, né? Naquele momento, Cristo pediu silêncio para que o seu ministério fosse cumprido aqui na terra, né? Até a sua morte e ressurreição, é isso? Para que pudesse termos a esperança de salvação, né, e vida eterna em Cristo Jesus. Agora ele diz para mim e para você, para que nós possamos praticar o ID, né? Assim como é relatado em Mateus, no capítulo Mateus, lá em verso 28, no capítulo de Mateus, né? A gente vai ver aqui Mateus 28, a gente voltar um pouquinho de Marcos aqui, e lá para Mateus capítulo 28, a palavra de Deus diz justamente isso para a gente, né? Mateus 28, a partir do verso, vamos ver aqui, verso 19, onde ele fala da grande comissão, ide, então ele fala aí, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus agora diz para mim e para você, vai, pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale da salvação, fale do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, né? E que as pessoas se arrependam, aceitem a graça de Cristo e se arrependam, né? Essa deve ser a minha, a sua missão. Devemos quebrar aí o silêncio que Jesus tinha pedido aos antepassados, né, aos nossos discípulos, às pessoas que ele curou, e agora nós devemos divulgar, né, para que novas pessoas venham conhecer, né, a graça de Cristo, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida totalmente a Ele. Que você e eu possamos fazer isso com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho, com todas as pessoas. Fale de Jesus, fale do milagre que Cristo fez na sua vida e na minha vida, para que pessoas venham também aceitar a Cristo, a sua graça, e também tenham uma esperança da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.